Boa noite, irmãos. Salmos 103. Vou ler ele todo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Não reprovará para sempre, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bem, aqui nós precisamos considerar aqui que tudo aqui que está dito de proveitoso, de bom para nós, está restringido a isso aqui. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. Então, essa é uma pergunta importante que você deve fazer, se você tem o temor do Senhor no seu coração, porque é o temor de Deus que nos leva a obedecê-lo por amor e não por medo. Olha o versículo seguinte: sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Agora, no Novo Testamento, nós não estamos numa aliança com Deus de obras, nós estamos numa aliança pela fé, onde a nossa parte da aliança, Jesus cumpriu a lei por nós e recebeu no nosso lugar as punições da lei. Essa é a nova aliança. Então, vamos lá. Feito aqui essa importante observação, se você tem essa certeza de ter o temor de Deus no seu coração, se você tem essa certeza de estar com Ele numa aliança de fé, você creu nele, se arrependeu dos seus pecados, vamos seguir.
Embora Davi, nesse salmo, pregue até os anjos, no finalzinho aqui, ele vai dizer para os anjos bendizer ao Senhor, para os exércitos bendizer ao Senhor. São os exércitos militares, são os exércitos celestiais, exércitos espirituais, e o exército de Deus na terra, que é a sua igreja, que não luta com armas carnais, mas que luta com armas espirituais, embora ele diga para anjos, para exército, para todas as obras de Deus, bendizê-lo, não fica nada de fora. Sua pregação atinge todo o cosmos. Davi inicia e termina esse salmo pregando para si mesmo. Ele inicia dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Repete isso e termina o salmo dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser humildes para sermos confrontados e exortados por outros. Precisa ser humilde para ser exortado, confrontado por outro. Esse é o objetivo de nós sermos igreja, de nós termos comunhão com os outros. Não é para sermos bajulados, é para sermos exortados, para sermos confrontados, corrigidos, repreendidos. Então você precisa ser humilde para isso, mas você também precisa ser firme e autodeterminado para confrontar e exortar a si mesmo, para não se tornar dependente. Confrontar a si mesmo, exortar a si mesmo. Deus quer que nós confrontemos a nós mesmos, como Davi fez, e como eu vou citar aqui, como Débora fez. É isso que ele está fazendo aqui no Salmo. Ele começa o Salmo exortando a sua alma, termina o Salmo exortando a sua alma. Então, é sobre isso que eu vou falar, aí, sobre a necessidade de você exortar a sua alma, de você às vezes confrontar a sua alma. Salmos 42 e 5, Davi diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ele dá um tranco na sua alma, ele chama a atenção da sua alma. Ele pergunta por que ela está abatida, por que ela está perturbada. Ele a convence a si mesmo que ele não tem motivo para estar abatido daquele jeito, para estar perturbado daquele jeito, e dá uma ordem à alma. Ele diz: Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação que há na sua presença. Juízes 5 e 12, a própria Débora, junto com um outro homem lá, diz para ela mesma, ela diz: Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva preso os teus cativos, tu, filho de Abanom. O que você tem? Uma pessoa pregando a si mesmo, exigindo de si mesmo um despertamento. Então você não tem que fazer necessariamente, irmãos, quando não é possível, um caminho até uma congregação, e nem muitas vezes alguém fazer um caminho até você para dizer essas coisas. Você deve pregar a si mesmo. Mas para isso você deve ter um armazém de verdades, né? Um armazém de promessas. Deve ter armazenado a palavra do Senhor no seu coração, porque senão você não tem como fazer isso também, né? E aí, qual que é a importância de se fazer isso? Considere que o pecado ele afetou todo o seu ser. A queda é uma queda total, uma depravação total. Afetou suas emoções, seus sentimentos, suas impressões e inclinação, de modo que você não pode mais ser deixado à deriva, assim solto. Você não pode se soltar, se entregar, porque você, se não, você é levado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas impressões e inclinações. E aí, muitas vezes, as nossas emoções são de abatimento, de adormecimento, de apatia,
de frieza, e precisa dar esses choques na alma. E às vezes é você mesmo que tem que fazer isso, não é eu. Eu estou te dando um choque agora, mas às vezes você precisa fazer isso no seu dia a dia. E à medida que a gente ganha a consciência da verdade e da vontade de Deus, a gente deve submeter a si mesmo a Deus e negar a si mesmo. O Davi está negando a sua alma o direito à apatia, negando a sua alma o direito a ficar abatida e a ficar triste. Ele está confrontando suas emoções, seus sentimentos, suas impressões e inclinações. O mesmo está fazendo Débora. Sua inclinação de calar, ela diz desperta, então um cântico. Nós, como irmãos caminhando junto, seguindo a verdade em amor, nós devemos confrontar uns aos outros, repreender uns aos outros, corrigir uns aos outros, exortar-nos uns aos outros. Só que o nosso limite é aquilo que é explícito, aquilo que o irmão deixa conhecer, deixa transparecer para nós. Eu não consigo corrigir uma emoção sua, porque ela pode estar disfarçada. Não consigo corrigir um sentimento seu, uma impressão ou uma inclinação sua, porque é algo que está debaixo da superfície. Mas a palavra de Deus pode te ajudar a conhecer o que está debaixo da sua superfície, do seu coração. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma, espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se você quer conhecer o seu ser abaixo da superfície, leia a palavra de Deus e você vai ver como ela vai na raiz do problema, na raiz das coisas. Por exemplo, aqui, uma pessoa fala certas coisas feias, certas palavras ruins. Sabe qual que é a raiz? É o coração. A palavra de Deus vai dizer que do coração, do que está no coração, é o que sai pela boca. É mais embaixo, é abaixo da superfície. A palavra de Deus penetra nesses lugares. E fazer esse exercício de autoconfrontação, de autodespertamento, de autocorreção é muitas vezes um exercício espiritual solitário. Existem exercícios espirituais comunitários, mas esse é um exercício espiritual muitas vezes solitário, não exclusivamente solitário. Eu vou exemplificar aqui. Por causa da nossa natureza caída, nossos sentimentos não são confiáveis. O que você sente não corresponde mais à verdade. Então, há dias que, por dificuldades ou não, nem precisam existir, que você pode ter a sensação de que Deus o deixou, que Deus não o ama e que Deus não se importa contigo. E nesses dias você não pode se entregar à sua alma, aos seus sentimentos. Nesses dias é importante você lembrar a si mesmo as promessas de Deus, mas para lembrar a si mesmo as promessas de Deus, você deve ter guardado dentro de si mesmo as promessas de Deus. Então, isso talvez que eu estou falando agora, você fala, não, isso não serve para mim, mas guarde isso que pode ser útil amanhã ou depois. E aí, nesses dias, você deve dizer a si mesmo, eu vou me tomar a si mesmo como exemplo, um dia que eu acorde, que eu estou com uma sensação estranha. Há dias que a gente acorda que está muito animado, mas há dia com uma sensação estranha, parece assim que Deus nos deixou, ou que Ele não nos ama, ou que Ele não se importa com a gente. Você já deve ter provado isso. E aí, nesse dia, você diz para si mesmo, diz, Alessandro, deixe de frescura. Você não ouviu o que o Senhor te disse? Não te deixarei e nem te desampararei? Você fica contra você mesmo. Porque os meus sentimentos, os teus sentimentos não são confiáveis sempre. Às vezes o nosso sentimento é o sentimento ideal, razoável.
aderente, certo? Mas às vezes é um sentimento errado. E aí os nossos sentimentos não são confiáveis, as promessas de Deus são. Por isso Davi diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te desfaleces dentro em mim? Qual o motivo, alma? Qual o motivo? O motivo são sentimentos? Sentimentos não são confiáveis. As promessas de Deus o são. O que eu quero dizer é que se você deixar se levar pelos sentimentos, apenas você não vai se levantar. Se você quer se levantar, agarre nas promessas e confronte a sua alma. Hoje mesmo eu estava bastante desanimado para fazer mais esta reflexão aqui para os irmãos. São muitas que eu faço. E compartilhar isso aqui à distância, sem ter nem a possibilidade de ver a reação dos irmãos ao ouvir essas verdades, porque no culto presencial você ouve, o olho de um mareja, um outro arregala o olho, você vê alguma coisa. E logo eu percebi meus pensamentos se levantarem e dizerem assim: para quê? Nem vão ouvir, não faz diferença, para que gastar tanto tempo com isso? E o que eu fiz? Eu tive que seguir a verdade de Deus, tive que confrontar os meus pensamentos, a minha alma, as minhas inclinações, as minhas impressões, as minhas possibilidades que eu acho, e me apegar a 1 Coríntios 15, 58, me veio tão forte no coração, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, de modo que se eu estivesse seguindo agora, hoje, as minhas impressões, os meus sentimentos, as minhas percepções, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo, só estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus me disse hoje que o meu trabalho não é vão no Senhor. E nós precisamos fazer essa diferenciação entre fé. Fé não é sentimento ou sensação. Não é aquela sensação que você experimenta quando está cantando para a multidão. Você já viu que se aquilo dali num quarto sozinho, você não experimenta igual? Por que você não experimenta igual? Que fé não é aquilo lá. Fé não é essa empolgação de muita gente, não, irmãos. Fé é crer no que Deus disse, com sensação, sem sensação, com sentimento, sem sentimento, é crer no que Deus disse. Às vezes há dias que você prova algo bom, mas há dias que não. Fé é crer no que Deus disse e chamar de mentira e engano o que contraria o que ele disse. E se você quer fazer as coisas certas, você deve se lembrar que você não funciona no automático. No automático você tem o pior você possível. A tragédia da sua vida é deixar no automático, a deriva, à mercê de sentimentos, de impressões, de vontades, de inclinações, não. Você precisa decidir e ir. Precisa dar boas ordens a si mesmo e obedecer. Não se entregue aos seus caprichos, sentimentos ou emoções. Decida contra eles. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Porque te abates, ó minha alma? Desperta, desperta, Débora, é disso que eu estou falando. Se a alma humana se entregasse naturalmente ao que é bom, não seria necessário Davi ter dado uma ordem para sua alma. Não se entrega naturalmente ao que é bom, ela precisa ser comandada. E a alma é interessante, toda a alma humana é muito interessante. Ela é capaz de se encantar, de se enfeitiçar com aquilo que é de nenhum valor, com aquilo que é passageiro, pode de repente exercer sobre nós uma atração, um encantamento da gente ficar bobo. Bobo, bobo como Jonas ficou bobo com a sombra de aboboreira. Vá lá no capítulo 4 e leia. Fazer depender a sua alegria de uma balboreira, de uma sombra de balboreira. E a alma é capaz de ser indiferente a coisas maravilhosas. A alma dele foi indiferente e até antagônica à conversão
de uma cidade. Então você tem que saber isso, que às vezes a gente se abate por algo que tem significado mesmo, às vezes um luto tem um significado sobre a alma, mas também a gente se abate sobre aquilo que nada é, quando comparado ao todo da vida ou quando comparado a Deus e as suas promessas. Deveria ser natural que nossa alma diante de Deus se pusesse a bendizê-lo, a falar da sua bondade e grandeza, mas não é assim. A alma precisa receber ordem, precisa ser comandada, a gente tem que ser autodeterminado. Mesmo diante de Deus, irmãos, podemos ficar apáticos. Por isso que Davi diz à sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí ele passa a ajudar a si mesmo, a ajudar a sua alma, pastorear a sua alma, confrontar a sua alma, guiar a sua alma, convencer a si mesmo de que ele deve bendizer a Deus. Agora, para você fazer isso, se você não começar a dedicar tempo no estudo da Escritura, você não tem como pastorear a si mesmo, você não tem como guiar a si mesmo, você nem sabe para onde vai, você vai continuar sendo essa pessoa levada por sentimento. Que o dia que o sentimento ajudar, você vai, o dia que ele não ajudar, você não tem força para se locomover. O dia que a impressão for boa, você vai, o dia que a impressão for outra, você fica. E aí o que que Davi faz? Ele começa a ajudar-se a si mesmo. Começa a lembrar dos benefícios que ele recebeu de Deus, é o que ele diz, a alma dele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não são pagamentos, irmãos, são benefícios, são graças, porque a única coisa que Deus deve a você é a morte eterna. O que Deus devia ao ladrão da cruz, o que Deus devia a Paulo, o que Deus devia à mulher samaritana, o que Deus deve a cada homem é a morte eterna. Esse é o salário do pecado. E aí ele recorda que ele foi perdoado. Porque o que garante nós estarmos com Deus diante deles e temos comunhão com Ele é porque os nossos pecados foram perdoados. É ouvir de Deus: não me deves nada. É ouvir de Deus, Deus dizer para nós: não tenho base para condenar você. Tudo que você devia foi pago. O que eu tenho para você é gratuito, é a vida eterna, é a comunhão comigo. Aí ele lembra que Deus sara todas as enfermidades e passa-nos despercebidas essas doenças sentimentais que nos abate, de sensação de abandono, de sensação de que Deus nos ama, de que sensação de que Deus nos deixou. E aí, como Deus pode sarar essas enfermidades da alma? Com essa liçãozinha de casa aqui, de você ir às Escrituras e ver o que Deus te fez por meio de Cristo. Porque o que Davi conta aqui que ele recebeu foi por meio de Cristo. Que ele redime a alma da perdição, que ele livra a alma da morte. Aquele que crê em Cristo é ressuscitado no Espírito para a comunhão com Deus e também será ressuscitado no corpo. Ainda que esteja morto, viverá. O seu Deus é a vida, mas ele morreu, venceu a morte e é também a ressurreição. Te livra da morte. E ele vem assim num nível que alguns vão dizer de mais abaixo, mas só está num nível diferente. Lembrar que Deus farta a boca de bens, isto é, que Deus te alimenta. Que Deus é invisível, mas se revela. Ele fez os seus caminhos conhecidos a Moisés e aos filhos de Israel, mas também fez os caminhos dele conhecido a você. Ele é invisível, mas se revelou. Lembra também a alma de quem Deus é, que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. E para não nos tratar segundo os nossos pecados, Ele colocou Cristo no nosso lugar, tratou Cristo como pecador. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Que assim como o Ocidente está longe do Oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O que quer dizer isso aqui? Não é somente que Deus nos perdoa, é que se você está naquela aliança com Ele, se você o teme, Ele está lhe ajudando a vencer os pecados.
Essa é uma marca do cristão. O cristão recebe força de Deus no Espírito para vencer pecados. Ele não só é perdoado, ele vence pecados. Ele vai vencendo pecados. Ele vai cada dia ganhando mais consciência que é pecador, que é mais miserável, à mesma medida que ele vai vencendo pecados, vencendo pecados, vencendo pecados, descobrindo novos pecados e vencendo. Vai orando, Deus sonda e vê se há em mim algum caminho mau, e Deus mostra um caminho mau, e aí você corrige, ele te mostra outro caminho mau, e você vai sabendo como você é pecador, como você é pecador, como foi importante o que Deus fez para você, que se Deus não tivesse feito o que fez para você, não tinha jeito para você. Você vai crescendo em conversão até o final dos seus dias. E aí Davi faz algo muito importante, no meio disso tudo ele vai lembrar que os nossos dias são breves. Nossos dias são breves, irmão, são como a erva, como a flor do campo. Quer venha a vacina do Covid, quer não venha, os nossos dias são breves. A vacina do Covid não vai mudar a nossa vida comparada à eternidade. Ela é breve, é rápida, é como a erva, como a flor do campo. E aí a conclusão é que a alma precisa acordar logo. É que a gente precisa despertar logo. A gente não pode esperar a eternidade para bendizer a Deus e nem para se deleitar em quem Ele é, precisa começar agora. E se nesse mundo que nós vivemos há cardos e espinhos, também há flores e frutos que nos dão ainda mais motivos para bendizer a Deus. Porque Davi começa lá por coisas assim, da ordem invisível, espiritual, eterna, como perdão de pecados, como libertação da morte, mas vai também para o comum. Vai também bendize a minha alma, Senhor, porque Ele farta a tua boca de bens, porque Ele te coloca na mesa o que você come. De maneira que até o sabor que você gosta é um benefício de Deus para você. E aí ele vai bem longe dizendo que a alma, para a alma não se esquecer de nenhum benefício. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, não se esquecer de nenhum benefício, porque tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é prazeroso, é um benefício de Deus. Não é um pagamento, é uma graça. Então, guarde isso, pregue a si mesmo. Seja seu melhor ouvinte e não dê férias à sua alma. Não dê moleza para a sua alma. Desperta ela, levanta ela. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém.